As luzes da imensa mansão de Porto Lumiar brilhavam contra a noite silenciosa, refletindo a solidão de um homem acostumado ao luxo e à desconfiança. Afonso Mariani, bilionário conhecido tanto pela fortuna quanto pela frieza, decidiu armar um experimento ousado. Em sua biblioteca, deixou o cofre aberto, repleto de barras de ouro, notas impecavelmente empilhadas e joias que cintilavam sob a luz do abajur. No sofá de couro, fingia dormir, como um predador à espreita. Mas o destino tem suas ironias. Quem entrou na sala não foi um sócio ambicioso ou um executivo sedento por poder. Foi Elisa Nogueira, a filha da faxineira, com um uniforme ainda marcado pelo trabalho e um livro gasto apertado contra o peito. Suas mãos não tremiam pelo brilho das riquezas, sua atenção estava presa às páginas amareladas, como se ali houvesse um tesouro muito maior. O contraste era quase cinematográfico. De um lado, o cofre escancarado, escorrendo tentação; do outro, uma jovem simples, carregando apenas o peso da educação como arma contra a vida dura. Elisa percebeu o cofre, hesitou por um segundo, e então, num gesto inesperado, fechou-o com cuidado, como quem sela um segredo. Naquele instante, sem perceber, ela não apenas protegeu a fortuna de Afonso. Revelou algo que dinheiro algum poderia comprar: honestidade, integridade, a rara capacidade de resistir quando tudo convida a ceder. E foi esse ato singelo que despertaria no bilionário a percepção de que alguns valores têm o poder de transformar destinos inteiros. Na solidão da biblioteca, o bilionário Afonso Mariani preparou o cenário como quem monta um palco para a verdade. O cofre, pesado e imponente, foi deixado entreaberto, exibindo barras de ouro que reluziam como fogo e notas cuidadosamente empilhadas, um convite silencioso ao erro. Ele sabia que a tentação sempre fala mais alto quando se torna acessível. Por isso, recostou-se no sofá de couro, fingindo adormecer, mas com os sentidos atentos. Era quase um ritual: o silêncio da noite, o tic-tac do relógio antigo e o brilho das joias iluminadas pelo abajur criavam uma atmosfera de suspense. Afonso não buscava ladrões, mas verdades escondidas na alma humana. Em sua mente, ecoava uma dúvida cruel: se até seus amigos de negócios, cercados de luxo, já haviam o traído, quem resistiria a tamanha oportunidade? O teste era um espelho do que ele acreditava ser o mundo, corruptível. A ideia pode parecer exagerada, mas não era inédita. Muitos magnatas, ao longo da história, criaram armadilhas parecidas para medir a fidelidade de parceiros e empregados. Só que, desta vez, o alvo era alguém improvável, alguém que talvez nem soubesse estar sendo testado. Afonso queria descobrir se ainda existia gente para quem a honestidade valia mais do que cifrões. No fundo, ele ansiava por uma prova de que a integridade não havia desaparecido. E enquanto fingia dormir, ele se perguntava: o que faria alguém comum, diante de um cofre aberto, sem testemunhas, sem câmeras, sem consequências imediatas? Pegaria apenas uma nota, só para testar? Ou cederia de vez, acreditando que a vida finalmente lhe dera sorte? Essa era a armadilha perfeita, não pelo dinheiro em si, mas pelo peso da escolha que estava prestes a acontecer. A porta rangeu suavemente, quebrando o silêncio denso da biblioteca. Elisa Nogueira entrou despretensiosa, ainda com um uniforme simples e as mãos ocupadas por um livro gasto, cujas páginas amareladas carregavam marcas de uso e sonhos silenciosos. Era seu refúgio favorito, mergulhar em histórias e aprender com palavras que custavam tão pouco, mas valiam tanto. O cofre aberto, à sua frente, parecia gritar mais alto do que qualquer capítulo escrito no papel. Ela parou, respirou fundo e olhou a cena. As joias brilhavam como se a tentassem pessoalmente, como uma promessa rápida de mudar de vida. Por um instante, o contraste foi quase cruel. De um lado,
a dureza da vida de sua mãe como faxineira, do outro, a abundância escancarada de quem nunca precisou se preocupar com o preço de um pão. A tentação bateu forte, mas Elisa sabia que nem tudo que reluz é ouro. Com passos lentos, aproximou-se. O coração acelerado parecia querer denunciar qualquer movimento. Bastava estender a mão, bastava um gesto impulsivo, e ela poderia levar consigo mais dinheiro do que sua família sonharia em ganhar em anos. Mas, em vez disso, Elisa segurou ainda mais firme o livro, como quem abraça um escudo contra o desejo. Foi ali que sua escolha começou a se desenhar, conhecimento acima de riqueza fácil. Numa atitude inesperada, ela tocou a porta do cofre, empurrou-o com cuidado e o fechou, devolvendo àquela sala o silêncio de antes. Era como se dissesse: "Isso não me pertence." E, sem olhar para trás, seguiu até a cadeira da biblioteca, abriu o livro e deixou-se levar pelas palavras. Para ela, aquele instante não foi um teste, foi apenas mais uma prova de que sua essência não se comprava. No sofá, Afonso Mariani manteve os olhos semicerrados, fingindo dormir, mas cada som da sala ecoava como um trovão em sua mente. Esperava pelo clique das joias sendo retiradas, pelo farfalhar das notas sendo apanhadas às pressas. Porém, o que ouviu foi apenas o leve ruído metálico do cofre sendo fechado com cuidado. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, não o silêncio da culpa, mas o da honestidade em sua forma mais pura. Ele arriscou entreabrir os olhos. Viu a cena simples, mas grandiosa, a filha da faxineira, sentada na cadeira, mergulhada nas páginas do livro gasto, como se todo o brilho ao redor fosse apenas um detalhe sem importância. A joia não estava na mesa, nem a fortuna havia sumido. O tesouro real estava ali, na integridade de uma jovem que escolhia o invisível ao invés do chamativo. Foi nesse instante que algo dentro dele começou a ruir. Era quase irônico. Em um mundo onde homens bilionários, engravatados e aplaudidos, já haviam cedido à corrupção e à mentira, era Elisa, a menina simples, quem mostrava um valor inegociável. A tentação não a seduziu. Ao contrário, seu gesto espontâneo foi uma resposta clara: caráter não depende da conta bancária, mas de princípios que não se dobram. E esse contraste golpeou fundo o coração de Afonso. Ele permaneceu imóvel, mas sentiu a garganta apertar. O teste que armara para medir a falha se transformou em uma lição inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, não foi o poder, nem o dinheiro, nem a posição social que definiram quem brilhava mais naquela sala. Foi a integridade de uma menina comum que mostrou a grandeza que ele, com toda a fortuna, jamais havia alcançado. Naquela noite, Afonso Mariani não conseguiu mais pregar os olhos. A imagem de Elisa fechando o cofre, sem vacilar, queimava em sua memória como uma revelação. Era como se o destino tivesse escancarado uma verdade que ele teimava em negar: existem valores que dinheiro algum pode comprar. O que ele presenciou foi mais poderoso do que qualquer discurso motivacional ou contrato milionário. Pela primeira vez em décadas, o bilionário olhou para si mesmo e percebeu o vazio que carregava. Sua vida fora construída sobre lucros, negociações e conquistas de mercado, mas faltava algo essencial: integridade compartilhada. Enquanto muitos ao seu redor se vendiam facilmente, a filha da faxineira provava que a riqueza verdadeira estava naquilo que não se negocia. Essa constatação o desarmou por completo. Movido por uma mistura de admiração e vergonha, Afonso tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida dela, mas também a sua. Ele prometeu que Elisa teria acesso ao que mais valorizava: educação de qualidade, oportunidades reais de crescimento, horizontes maiores do que os que sua mãe jamais pôde sonhar. O gesto dela havia plantado nele o desejo de retribuir com algo que transcendia o material. E assim,
O homem que havia armado uma armadilha para testar o caráter alheio acabou sendo o verdadeiro transformado. Porque, no fim, não foi Elisa quem precisou provar algo ao mundo, mas sim Afonso. A filha da faxineira lhe mostrou que integridade é a chave que abre portas mais preciosas que qualquer cofre. E foi ali, naquela biblioteca, que nasceu a semente de uma nova história. E você, já se perguntou quantas vezes a vida lhe ofereceu um cofre aberto? Pode não ter sido dinheiro ou joias reluzentes, mas talvez uma oportunidade de enganar, de pegar vantagem, de escolher o fácil em vez do certo. Como você reagiu? Que decisão tomou quando ninguém estava olhando? A história de Elisa e Afonso nos lembra que caráter se revela nos detalhes, nos gestos silenciosos, nas escolhas aparentemente pequenas que definem nossa essência. Não é sobre o que o mundo espera de nós, mas sobre o que decidimos ser quando só nós sabemos da verdade. Então eu te pergunto, qual é o seu verdadeiro tesouro? Você está construindo sua vida em cima de atalhos que podem desmoronar, ou em cima de valores que resistem a qualquer tentação? A resposta pode determinar não só o seu presente, mas todo o seu futuro. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, cada história é um convite para olhar para dentro, repensar suas escolhas e encontrar a força que transforma destinos.